Mendeley vai ser uma plataforma para nos ajudar a realizar esse gerenciamento de referências bibliográficas que utilizamos no decorrer do desenvolvimento de artigos, capítulo de revisão bibliográfica e nos próprios capítulos de teses ou dissertações. Então, como é que utilizamos, como é que instalamos o Mendeley? Vamos lá. Primeiro, eu recomendo instalar a extensão para o navegador do Mendeley. Então, clicando nesse link aqui, vamos ser redirecionados para essa página. Deixa eu clicar aqui. E aqui realizaremos a instalação nesse caso aqui, para o meu navegador. Automaticamente ele vai detectar o tipo de navegador de vocês e aí vocês só precisam seguir os passos que ele passar. Depois da instalação realizada, esse ícone vai aparecer ou no canto esquerdo ou no canto direito, pedindo para que você realize login. Então, vou entrar aqui e aí a gente realiza o login pela própria UFBA. No meu caso já foi automático, já estava logado, bem mais prático. Pronto. Uma vez instalado, como é que eu posso utilizar o Mendeley? Então a extensão vai estar sempre aparecendo aqui no canto, ou no canto esquerdo ou no canto direito. E aí, durante a leitura de artigos, digamos que esse aqui seja um artigo que você encontrou para a sua pesquisa, e aí você resolveu realizar alguma citação de um trecho desse artigo. Como é que a gente faz para pegar esses dados desse artigo e levar para o nosso trabalho? Então a gente clica no íconezinho do Mendeley que vai aparecer na barra do seu navegador. Então clicando, a gente já vai conseguir pegar todos os dados do artigo, como autor, ano de publicação, revista ou resumo. Tudo que for relacionado ao artigo, conseguiremos obter. E aí, depois disso, adicionamos na nossa biblioteca. Então vou clicar aqui no adicionar. Está adicionando, pronto, artigo adicionado. Eu posso ir até o site do Mendeley e acessar aqui na minha biblioteca os artigos que eu já adicionei desse modo. Então, tá aqui, esse foi o último artigo. O título, resumo, o ano de publicação. Como é que podemos chamar esse artigo durante uma citação de modo que fique mais fácil, não precisa estar lembrando o nome de todos esses autores, ou o nome do artigo. A gente pode adicionar como se fosse um apelido, uma chave de citação para esse artigo. Então, toda vez que eu quiser citar esse artigo, de maneira indireta ou direta, eu vou chamar somente a chave de citação. E como é que eu faço para adicionar essa chave de citação? Então, a gente clica no artigo, desce, e aqui embaixo vai aparecer. Então, toda vez que eu quiser chamar esse artigo, eu posso chamar somente por um apelido. Eu vou chamar Solar Dest. Então, toda vez que eu quiser citar esse artigo, utilizo essa abreviação aqui, Solar Dest. Consigo criar coleções e nessas coleções organizar os artigos que estarei trabalhando vocês estarão, no caso, trabalhando em cada artigo ou capítulo. Então, caso eu queira criar uma nova coleção, por exemplo, teste, quando eu encontre algum artigo, novamente o mesmo artigo só para exemplificar, clico no símbolozinho do Mendeley, eu já consigo adicionar esse artigo diretamente na minha coleção. Então, por exemplo, aqui apareceu o teste. Então, venho aqui, adiciono. Se a gente voltar, teste, já tem um artigo que a gente acabou de adicionar. Ou podemos exportar todas essas entradas como BibTeX, ou clicamos no botão direito e copiamos BibTeX Entry. Se estivermos utilizando o Overleaf, vai no arquivo referências, apagamos tudo e colamos a nossa nova referência. Exportação de maneira individual. Então, esse último artigo que baixamos já tem a sua chave de citação, SolarDest. Caso eu queira adicionar somente esse, clico em cima dele. Posso, com o botão direito, copiar o BibTeX, o arquivo com BibTeX, ou posso exportar o arquivo. Então, somente copiei no Overleaf, voltando. Vou no arquivo de referências, sempre vai ser o arquivo .bib,
dou Enter e copio o que eu acabei de colar. Então aqui primeiro nós já temos a nossa chave de citação, SolarDest, e feito isso, ela já está no nosso texto. Então, se eu quiser citar, então digamos que nessa citação aqui, eu quero remover para essa última citação, só para exemplificar. Então, eu adiciono somente a chave de citação que eu adicionei, que era SolarDest. Então, veja que aqui estava Enio, etc. 2017. Quando eu modificar, ele vai automaticamente atualizar. Caso eu queira fazer uma citação direta, eu apago o online, deixo somente o site. Então, veja que automaticamente ele faz toda essa parte de referência, de buscar o autor, de buscar o ano, os autores no caso, e adicionar no nosso texto. Precisamos somente lembrar da chave de citação, que é o que escolhemos, né, adicionamos quando adicionamos o artigo nessa parte aqui. Utilizar o Word. Como é que eu poderia utilizar esse gerenciador? Então, primeiro precisamos instalar o próprio Mendeley no Word. Como é que fazemos isso? A gente vem aqui em Arquivo, clique em Arquivo e Obter suplementos. Então, o Mendeley vai aparecer por aqui. Caso não apareça, a gente pode adicionar, clicando aqui, procurar, né? Clicando aqui em Mais suplementos. E aqui fazemos a busca, Mendeley. Então ele vai aparecer e aí vocês adicionam. Quando o Mendeley for adicionado, ele vai aparecer aqui na abinha de referências o ícone dele. Então a gente clica, vai abrir essa janela no canto direito e a gente tem que realizar o login. Então clico aqui em Get Started e prossigo com o meu e-mail acadêmico. Então, uma vez que eu tenha realizado o login, automaticamente ele já vai puxar todas as minhas referências aqui dentro do próprio Word. Então, caso eu queira adicionar, por exemplo, essa última citação, eu não preciso nem mais de chave de citação. Já posso clicar direto na citação, clique aqui, por exemplo, e inserir a citação. Mudar o estilo de citação. Então, vou apagar o que eu acabei de adicionar e vou adicionar agora outro tipo de citação. Então, clico aqui no artigo que eu quero, na setinha para baixo, e posso escolher aqui o autor e o ano. Então, ele também já faz já insere esses dados no nosso artigo. Então, posso escolher o artigo que eu quero adicionar e somente clicar em inserir a citação. E assim, vamos adicionando as referências, né, e fazendo esse gerenciamento de maneira bem mais prática e intuitiva. Podemos também pegar de coleções, então os artigos estarão aqui e basicamente isso.